Vamos lá. Na letra A temos o verbo gostaríamos. Gostaríamos. E aí você vai tentar encontrar o sujeito do gostaríamos, né? Quem é que está gostando de alguma coisa aí, ou deseja gostar de alguma coisa aí? Minha família e eu. Minha família e eu significa o quê? Minha família e eu significa nós. Minha família e eu significa nós. Então, nós gostaríamos de que as lojas acabassem com as incertezas da economia. Então, na letra A está tudo certo, né? Minha família e eu, nós gostaríamos. Na letra B, verbo faltar. O que está faltando aí? Apenas 2 veículos. Cuidado aqui, ó. Apenas 2 veículos. Então, verbo no singular, porém o núcleo do sujeito é a palavra veículos. Então, a concordância está errada, né? Faltavam apenas 2 veículos. Letra B. Simples assim. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Na letra D de dado, ocuparam-se. Repare a partícula C, né, que é uma partícula apassivadora, falamos acerca dela milhões de vezes, quer dizer, foram ocupadas, né? Foram ocupadas. O que foram ocupadas? Todas as instalações militares, ó, plural. Todas as instalações militares foram ocupadas, quer dizer, ocuparam-se. Corretíssimo. Poderão existir. O que poderá existir? Combinações afinadíssimas. Plural, combinações poderão existir. Sempre lembrando que o existir é um verbo comum, é um verbo corriqueiro, como outro qualquer, ele tem sujeito, concorda com o sujeito. Se ele estiver inserido, ou melhor, incerto, participe irregular, né? Incerto em uma locução verbal, então o auxiliar dele vai ao plural normalmente, tá bom? Poderão existir. Agora, a letra C, ela é um pouco polêmica, por quê? O que não é suficiente para estabilizar os problemas do país? 1 mês, 1 ano, 1 década. Nós poderíamos pensar o seguinte: 1 mês, 1 ano, 1 década configura, digamos assim, um sujeito composto, né, com 3 núcleos: mês, ano e década. Então, o verbo deveria estar no plural, concordando com os 3 núcleos, né? Só que, no caso, repare a estrutura desta oração: 1 mês, 1 ano, 1 década. Não é suficiente. No contexto do período como um todo, né, suficiente para estabilizar os problemas do país, se você olhar o período como um todo, você vai perceber o seguinte, que esses 3 núcleos aqui, no contexto, significam uma coisa só. 1 mês, 1 ano, 1 década, enfim, né? Pouco tempo não é suficiente para estabilizar os problemas do país. Então, no contexto, mês, ano e década é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, você poderia, sim, deixar o verbo no singular. Claro que a concordância tradicional também é aceita, não são suficientes, tá? Porém, nesse contexto, com os núcleos, na prática, significando a mesma coisa, não coisas diferentes, e sim a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Então, o verbo pode ficar no singular. É um caso particular, não é tão comum em prova, mas é sempre bom dar uma olhadinha, tá?